Portanto, está aí, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, a ministração da lição de jovens. Deus continue abençoando os professores, nosso amado irmão Evandro, Clebson e os demais professores que compõem a nossa equipe da Escola Bíblica Dominical. São vários, temos vários professores. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um deles. Jesus continue abençoando. Essa é a desenvoltura da nossa Escola Bíblica Dominical, que com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito esforço e com seriedade, a ministração de cada lição, de cada faixa etária, é exatamente com o propósito de edificar a vida dos nossos irmãos que fazem parte da Igreja do Senhor, aqui em Concórdia do Pará, sob a liderança do pastor Elim Guimarães, que inclusive, amados irmãos, louvamos a Deus porque na última sexta-feira, dia 15 de maio, esta igreja presenciou 3 anos de participação do pastor Elim nesta igreja, e louvamos a Deus de fato, porque esta igreja ela continua desenvolvendo, continua trabalhando, continua exercendo o seu papel de eleita do Senhor, porque tem pessoas na liderança compromissadas com Deus, fazendo assim para que haja progresso físico, estrutura e espiritual desta igreja. Por isso nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Elim, e fazer uso de um texto que ele sempre usa quando algum momento especial, alguma conclusão de trabalho, alguma data festiva de departamentos são realizados, que é Atos capítulo 20, versículos 24, o apóstolo Paulo, em uma reunião, discursando aos anciãos da igreja de Éfeso, ele esclareceu qual era o propósito dele, qual era a missão dele. Então ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então eu acredito que esse texto usado pelo pastor Elim é exatamente confirmando o compromisso dele com esta igreja. E até hoje nós louvamos a Deus por ele continuar firme, sabendo que tem na companhia dele o ministério desta igreja, os departamentos desta igreja, e por que não dizer de todos os irmãos membros e congregados que oram, que intercedem por ele, pelo seu ministério e pela sua família. Portanto, que o Senhor continue abençoando o trajeto do pastor Elim nesta cidade. Com certeza, por esta pausa de decisão comunitária envolvendo saúde, está pausado por algum tempo as demandas, mas desde o início deste ano nós nos sentamos no escritório da igreja, os projetos da igreja, departamentos, equipe de missões e escola bíblica de férias, trabalho de construção nas congregações. Então o trabalho deu esta pausa por conta dessa decisão extra, mas com relação ao pensamento, ao propósito da liderança desta igreja, na pessoa do pastor desta igreja, esta igreja não para, pelo contrário, estava aí o projeto traçado, mas com certeza, no nome desse Cristo que nós servimos, no nome de Jesus, estaremos voltando às atividades normais, e a igreja do Senhor continuará com força, com vigor, com ousadia, porque nela está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que promove tudo isso para a glória de Deus Pai. Portanto, Deus continue abençoando ao pastor Elim e o seu ministério
nesta cidade, nesta igreja de Concórdia do Pará. E tudo isso, amados irmãos, porque estas colocações com muita alegria que nós fazemos, e porque o crente jubila, porque o crente se alegra, é exatamente pelo fato de nós termos na lição de hoje um belo ensinamento que nos proporciona, que nos dá entusiasmo, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, porque o que nós desfrutamos hoje, o que a igreja desfruta hoje, é exatamente porque lá atrás alguém usou de misericórdia, de um amor profundo, e nos reconciliou com esse Deus eterno. Inexplicavelmente, Ele deixou adentrar no seu coração um amor tremendo, a misericórdia. Então Ele fez uma escolha, e essa escolha me incumbiu você, e hoje somos participantes do corpo dele aqui na terra, a igreja, a noiva. Sabia que muitas vezes a gente enumera alegrias, conta fatos, acontecimentos, datas propriamente ditas no calendário anual que nós temos, e nos reunimos e nos alegramos por essas datas comemorativas, e às vezes nos esquecemos da maior dádiva concedida por esse Deus, que foi de nos dar o prazer de estarmos reconciliados com Ele. E essa reconciliação, poucas vezes ela é esmiuçada, poucas vezes ela é lembrada, falada, mas eu penso que a partir de hoje, nesta lição de número 7, 17 de maio de 2020, que tem como tema Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Precisamos parar um pouco e analisarmos que quando João escreve no Apocalipse e outorga a Cristo com excelência, louvor, adoração, magnificência, tributa a Ele todas essas honras, é porque Ele de fato é merecedor, porque foi por Ele, através dEle, com Ele, e tudo subsiste por Ele. Se não fosse Ele, nada seria. Não teríamos esperança, não seríamos reconciliados. Pelo contrário, estávamos ainda no corredor da condenação, sem nenhuma expectativa. Prove de uma forma amorosa, misericordiosa, nos envolver nesta eleição e hoje nos alegrarmos na esperança da salvação. Aí Paulo, no capítulo 2, versículo 14, da carta aos Efésios, que é a carta tema desse trimestre, versículo 14 do capítulo 2, Paulo disse: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribado a parede de separação que estava no meio. Então você percebe que a dificuldade não era tão simples. Havia de fato esta separação, e que para haver uma aproximação precisaria de alguém. Por isso esse Cristo merece. Ele merece, com muita ousadia, a expressão graciosa de gratidão. Eu entendo aqui então, no capítulo anterior, a expressão de júbilo explosiva de Paulo, quando ele enaltece esse Deus. Você já fez essa leitura do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 14, Paulo jubilando de alegria, Paulo expressando da sua alma o contentamento, e colocando esse Deus acima de tudo, e exaltando a Ele pelos seus feitos, pelo que Ele fez. Alguém fora usa uma frase dizendo que não adora a Deus pelo que Ele faz, somente pelo que Ele é.
Aí eu vejo Paulo aqui adorando a Deus também pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele continua fazendo. Então a adoração a ele, além de universal, ela envolve todos os aspectos, porque tudo existe por ele. Foi ele quem criou todas as coisas. Então ele é a nossa paz. A verdade prática diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Significa dizer, meu amado, que antes desta reconciliação, antes de Cristo padecer, antes de Cristo vir a esta terra, ocupar o papel de homem, de mensageiro, de intercessor, de cordeiro, de representante, antes nós éramos inimigos desse Deus, irreconciliáveis. Por que irreconciliáveis? Porque não tinha quem nos reconciliasse com Ele. Por isso que a esse Jesus toda honra, toda glória, louvor, adoração, porque Ele foi o canal. Ele foi o canal que abriu a porta, escancarou. Foi por Ele que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o que separava o homem de Deus foi dado acesso livre para chegarmos até o Senhor. Então, vamos partir para a introdução dessa lição, que eu quero pelo menos usar aqui uns 30 minutos com você e não cansar muito os nossos irmãos, mas entender com você esses objetivos, esses propósitos que está extraído nos 3 tópicos desta lição, e sempre orientando você: continue estudando, continue meditando, continue sistematizando tanto as lições como a própria Bíblia, a revelação de Deus, para melhor termos o conhecimento desse Cristo, da sua obra, do seu amor, da revelação dele. O problema é que muitos falsos profetas estão anulando a Bíblia e injetando nos irmãos apenas revelações verbais. Isso tem dificultado muito a aprendizagem de alguns crentes. Mas não esqueça, a revelação verdadeira está na santa palavra do Senhor nosso Deus. E as lições têm alguns pontos, concordâncias bíblicas, textos bíblicos que você pode acompanhar e assim enriquecer o teu conhecimento com relação à obra desse Cristo, envolvendo a salvação do ser humano. Então a introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança. Na sequência do capítulo 2, do versículo 13, está Paulo usando a expressão adversativa, o termo mais agora, que ele poderia usar mais, porém, contanto, todavia, enfim, mas ele usou mais agora, exatamente para dar uma ênfase no estado deplorável em que vivíamos, e agora, mais agora, como vivemos, como desfrutamos, como fazemos parte, mais agora, indicando que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Versículo 13: vós que antes estavais longe, já perto, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então nesta lição é o que nós vamos estudar, o desdobramento desta mudança. Houve mudança, porque outrora, como disse Paulo, e na lição anterior, não fazíamos parte. A promessa era para o povo, a promessa foi feita a Abraão,
da linhagem de Abraão seguiria-se essas bênçãos. Os gentios eram considerados como excluso, incircunciso. Só, meu amado, usando a mesma expressão de Paulo, mas agora não, agora é diferente. Agora nós comungamos, somos participantes, porque depositamos a fé em Cristo, a fé salvífica, a fé que reconcilia, a fé que muda, a fé que eleva, a fé que justifica-nos diante dele através do sacrifício de Jesus. E o tema da lição de hoje é exatamente isso: Cristo desfez esta inimizade entre os homens. Tópico primeiro, ele desfez essa inimizade. Porque houve inimizade exatamente por uma deformação egoísta do povo, que ao partir de Abraão, Deus deu um compromisso para eles, Deus deu uma incumbência para eles. Infelizmente falharam, porque o que Deus disse que era para eles fazerem, qual era o propósito deste povo, desta nação, por que Deus havia escolhido de Abraão um descendente, e que ele iria fazer esta descendência tão numerosa. Não foi à toa, Deus tinha propósito. O problema é que o povo falhou, o povo errou, o povo adentrou por um caminho que assemelhou-se das demais nações. Ao invés do povo representar Deus diante das nações, o povo se aliou às nações, perdendo a sua característica de povo de Deus. Aí entrou o exclusivismo, porque eles deixaram alterar, deixaram evoluir um conceito verbal de Deus e não optaram em exercer a realidade desta palavra, da missão que Deus havia dado para eles. Então o exclusivismo religioso criou essa inimizade entre judeus e gentios, já que toda a história, principiando em Abraão, Isaac, Jacó, as leis, era apenas para o povo se orgulhou, o povo excluiu as demais nações e pautavam dentro de um exclusivismo religioso que fez mal para eles, interferiu o propósito de Deus que Deus tinha para eles. Foi tão sério que quando Jesus veio, houve rejeição por parte do povo, porque permitiram a cegueira espiritual dominar sua mente, sua visão. E isso pode se tornar ainda um perigo nos dias de hoje, para muitos que pautam neste mesmo pensamento, que andam nesta mesma linha de tornar-se exclusivo e rejeitar as demais pessoas, até mesmo brigas por logos, títulos, quando na verdade o que prima é o corpo de Cristo na terra, uma vida santificada, independente da marca, do título das denominações. A parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a este aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Então você percebe o grau perigoso que Israel, que o povo judeu passou a desenvolver,
Esse exclusivismo foi tão sério que nos muros que separavam eles dos demais povos, gentios, estrangeiros, não era a frase assim: olha, proibido entrar só para judeu, ou se você entrar você será multado. Não, a frase era: se você ultrapassar, você será exterminado, morto. Então, meu amado, vamos tirar uma lição muito grande desse tópico aqui. Nós não somos exclusivos. O exclusivismo é perigoso. O exclusivismo altera a nossa condição de cristão, de salvo. O exclusivismo nos esvazia de tudo aquilo que a Bíblia relata como sentimento, amor, decência, ordem, compaixão. Ele é perigoso porque foi visto pelo povo. E esta parede era usada como interferência. Inclusive Paulo, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículos 28 a 30, está lá a retaliação do povo, porque segundo eles disseram que Paulo tinha levado alguém para dentro do templo, e esse alguém estava impuro, porque não fazia parte do povo. E na verdade houve todo um processo cerimonial, está lá, depois você acompanha os versículos 28 a 30. E aí a reação do povo nos versículos 30 ao 34, perigoso, muito perigoso, muito perigoso adotar esta posição de exclusivismo religioso. Até porque, meu amado, biblicamente falando, Jesus sempre confrontou a religião. Aliás, a religião foi um dos emissários que estavam propositados a comprometer o ministério de Jesus. A religião não contribuiu para Jesus. A religião não contribuiu no ministério de Jesus. Pelo contrário, a religião foi um dos suportes do adversário para impedir o trabalho de Jesus, justamente por conta dessas demandas do judaísmo e outras religiões que haviam na época. Para você ver como é perigoso. Então o ponto 2 diz que esta parede de separação foi derribada. Foi derribada. Ou seja, Jesus tira essa exclusividade do povo. Capítulo 1 do Evangelho de João é um tema primórdio para isso, essencial para diagnosticarmos isso. Foi tão sério que, como eu disse no início da minha fala, eles excluíram o que os profetas falaram. Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas eles, pela cegueira, pelo exclusivismo, rejeitaram a Jesus. E já o Espírito usa o apóstolo, dizendo que como houve rejeição por parte do povo que estava perto, que era o judeu, agora ela estendeu-se para os distantes, que era o povo gentílico, os gregos, bárbaros, os estrangeiros. A todos quantos receberem, será dado-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí Paulo complementa na carta aos Efésios: houve esta eleição e Cristo foi o autor, entregando a sua vida por nós. Então veja bem, o apóstolo declara que em Cristo foi derribada, versículo 14, parte B, a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Ou seja, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, pelo sangue desse Cristo, somos livres, ou temos livre entrada no santuário de Deus.
Deixa eu dizer para você como era o ritmo que envolvia o conceito da lei dos mandamentos no ponto 3. Olha esse conceito, olha essa linha, olha como era dado ao povo, olha o que essas leis fizeram à nação, olha como eles não entenderam as leis de Deus, não entenderam. Moisés traz essas leis, que quando se fala de lei de Deus não está restringida apenas nos 10 mandamentos. Não, senhores. As leis de Deus, elas totalizam uma quantidade de 613 leis. 613 leis. Mas essas leis não tinham forças. Essas leis não tinham poderes para resgatar o homem da sua antiga vida. Não tinha como restaurar o homem à condição original, a semelhança de Adão. Não tinha, a lei não tinha poder de salvar o homem. Não. Deus dá o escape para eles, justamente mandando Moisés construir o tabernáculo, e todos os dias sendo oferecidos sacrifícios de animais, para que através dessa liturgia, dessa cerimônia, a fumaça cobrisse o pecado do povo e Deus não viesse a fulminá-los, exterminá-los, matá-los. Então, por muito tempo, o animal serviu de escape para o homem. Por muito tempo, o animal serviu como meio de aplacamento da ira de Deus com relação ao homem. Então o sangue era derramado todos os dias no altar do sacrifício, mas esse sangue não perdoava o pecado do povo, nem do sumo sacerdote, dos levitas, da nação. E você percebe que quem exercia isso era só o povo. Você viu aqui que não tem relato de gentil, apenas do povo, intitulado povo da circuncisão. Eu diria para você parar para pensar um pouco, extrair da tua alma um sentimento de gratidão, porque de fato esta reconciliação não teve mérito humano, pelo contrário, sabia, aprove a Deus olhar para o povo gentil, para o povo da incircuncisão e torná-los da família dele. E por haver essa questão de circuncisão, incircuncisão, ele rompe isso também, ele quebra isso também. E usa Paulo para dizer aos irmãos de Éfeso, os irmãos da Galácia, dizendo: então não existe mais o da circuncisão, nem o da incircuncisão. Existe um povo agora chamado igreja, porque de ambos Deus fez um. Deus fez um. Ele rompeu esta barreira, derrubou esta barreira. Imagina você, um estrangeiro, um gentil, querer adorar no templo, não podia. Oferecer sacrifício no tabernáculo, não podia. Não podia. Você sabia que muitos gentios queriam adorar no templo? Muitos gentios ouviam a história. Por que era tanto literal como espiritual? Por conta disso. As pessoas tinham desejo de ir em Jerusalém também adorar, mas isso estava exclusivo para o povo. Houve uma exceção quando foi construído o templo e ali fizeram um pátio. Mas do pátio para o templo, um grande muro com quase 2 metros de altura. Além da parede ainda, a escrita que eu acabei de falar para você: se você pular, se você infringir, se você entrar por aqui, vocês serão mortos. Como adorar? Como adorar se estavam excluídos? Por muitas vezes, Jesus quebrou esse tabu.
E foi questionado em seguida pelo judaísmo, pelos fariseus, pelos conservadores, pelos tradicionalistas, quando ele infringia alguma coisa que estava na lei. Mas ele não veio para imitar os que antes dele haviam assumido um papel. Jesus veio para cumprir ela. E como ele veio para cumprir, ele colocou numa excelência maior um dos maiores mandamentos, que era o amor incondicional, amando as pessoas com suas misérias, com seus problemas, que muitos foram levados até ele. Uma foi levada porque foi apanhada em adultério, foi perdoada. Outra estava com uma filhinha endemoniada, não fazia parte da linhagem, mas Jesus restaurou a saúde física da filhinha dela. Então Jesus demonstrou esse amor. Jesus rompeu, quebrou, estraçalhou esta muralha, esta barreira, exatamente para dizer para você que você é importante para Deus, que você agora tem uma participação nesta eleição, que o exclusivismo religioso caiu por terra, e que estas leis que estavam no Antigo Testamento, tanto a lei civil, a lei moral, uma lei cerimonial, serviu uma espécie de condutor para o povo, uma espécie de aio, como disse Paulo aos Gálatas. Ele conduziu, esta lei conduziu o homem até Cristo. Depois Cristo pegou ela e cravou na cruz, riscou a cédula que nos compromissava, que nos condenava. Ele cravou na cruz porque ele foi o único que cumpriu estas leis, e ao cumpri-la, deu a liberdade para o homem, tirou o homem deste peso, porque ninguém cumpriu a lei a não ser Cristo. Ninguém cumpriu. Foi revogada. Ponto 4. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E ele disse: não vim para revogar, não vim para anular ela. Jesus não veio anular a lei de jeito nenhum, veio cumprir ela. Agora, a recompensa para quem cumpria a lei, recebia todas as honras. Quem recebeu? Jesus. Por que ele recebeu? Porque ele cumpriu ela. E uma das colocações, um dos prêmios do cumprimento da lei é vida eterna. Porque Jesus está vivo para sempre, porque ele cumpriu a lei e ganhou o direito de viver eternamente, para nunca mais morrer. Então, se ele cumpriu esta lei, tendo vida eterna para sempre, significa dizer que eu e você, quando recebemos a condição de filhos, também pelo sacrifício de Jesus, como ele cumpriu a lei, também com ele viveremos para sempre. Viveremos para sempre. Porque eu cumpri a lei? Não. Porque Jesus cumpriu a lei. Porque se dependesse do homem, estaríamos exterminados. Estaríamos exterminados. Então, com este sacrifício, cumprindo a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Ele estava dizendo que não era mais necessário oferecer sacrifício de animais, porque ele, como um cordeiro, ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados. Esse sim Deus recebeu. Foi o único sacrifício humano recebido por Deus, foi do Filho dele, porque tinha propósito libertar o homem da escravidão eterna. Libertar o homem da escravidão eterna. Havendo
esta libertação, havendo esse cumprimento, parte final do ponto de número 4. Deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Então não é mais necessário, nem mais preciso entrar por este caminho ritualístico, cerimonial, guarda de sábado, matança de animais, guardar luas, festa, enfim, essas coisas. Claro que as outras leis, a lei civil, lei moral, deve ser exercida, mas não como meio de salvação. Porque eu repito para você, a lei não tinha e nem tem condições de salvar o homem. A lei não salva o homem. Embora sendo santa, justa e boa, não tem poderes para salvar o homem. Quem salva o homem é quem cumpriu ela, e quem cumpriu ela foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sim é o canal que liga o homem até Deus, Jesus. Por isso nós temos paz, e pela paz fez um novo homem. É exatamente isso que testifica, que testemunha. É isso quem nos leva de uma forma graciosa a enaltecer a esse Deus. Porque Paulo, tanto no livro, na carta aos Romanos, na carta aos irmãos de Corinto, carta aos irmãos de Éfeso, ele diz para aqueles irmãos, para a igreja do Senhor, que a vida pregressa, a vida anterior, a vida de outro tempo ficou para trás, tudo se fez novo. A vida que vivemos agora é uma vida nova, porque vivemos pela fé, e esta fé é desenvolvida através de Cristo, o Filho de Deus. Então deixa eu dizer para você aqui, há um divisor aqui. Títulos de Filho de Deus precisa condizer com uma nova vida. Não se pode dizer que vive para Cristo, mas continua desenvolvendo uma vida pregressa, uma vida promíscua, que lá atrás era desenvolvida por práticas, pensamentos, conduta, caráter deformado. Não. A nova vida com Cristo demanda em conquistas, e essas conquistas precisam desenvolver-se com um novo rótulo, um novo padrão. E para isso acontecer, precisamos entregá-las para Cristo, para Ele, que é o autor e consumador da fé. Então escute, essa paz que se desenvolve, alguém pode até dizer, não, mas eu vivo em paz. Vivo em paz, nossa nação está em paz, não há conflitos, porque o termo grego para paz é isso. O termo para paz de uma forma geral, boas relações, não é isso? Boas relações, fim de conflitos, estado de tranquilidade, qualidade espiritual. Sei lá, quando alguém coloca até um fundo musical como esse que está tocando agora, ou alguém que coloca uma outra melodia e escolhe um ambiente agradável que fascina ele, e por algum momento ele sente aquela tranquilidade. Mas o conceito de paz verdadeiro não é o homem quem promove, não são as organizações trabalhando com equipe, com grupos, com nações, com continentes, e decide por legado, por lei, decretos, a ausência desses conflitos, e aí está intitulado, a paz está reinando. Não é esse conceito de paz.
inclusive no sentido aramaico também. O povo judeu, quando ele encontra-se com um conterrâneo, alguém da mesma linhagem, eles usam a frase shalom, dizendo paz. Porque esta paz, de fato, humanamente falando, e dentro desse conceito grego, é porque tudo está bem, não estamos em conflito, não tem nada que desenvolva em mim um desequilíbrio, não estamos em paz. Mas a morte desse Cristo não foi para promover esse tipo de paz. Não, entenda, na passagem a preço, ou seja, do texto que nós estamos lendo, inclusive o versículo 20 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, Paulo está dizendo que a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz, desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível esta reconciliação entre ambos, provendo assim esta paz. Então significa dizer que mesmo literalmente se vivendo este conceito de paz como tranquilidade, ausência de guerra, de conflito, estado de tranquilidade, seja emocional, mas se não desenvolver a verdadeira paz, é impossível decretar esse estado. Primeiro, porque Isaías disse, capítulo de número 9, versículo 6, que ele é o príncipe da paz. Sem contar que não há garantias para mim nem para você, se eu excluir essa paz que provém de Cristo e pautar apenas no conceito literal, sei lá, filosófico das organizações, jamais eu vou ter consciência ou um estado de segurança, porque não se confia nas pessoas, nos homens. Essa é a razão de muitos crentes. Há um diálogo com você, ele deixa transparecer que ele está em paz, desfruta de paz, mesmo conflitando com você, que observa e vê que algumas coisas estão desajustadas, alguns problemas você detecta que ele está vivendo, mas a expressão dele é dizer que ele está em paz. Por que ele usa essa expressão? Mesmo sendo visível por você que não está, porque ele não pauta esse estado de paz nos meios materiais. Talvez isso questione o pensamento de muitas pessoas. Mas por que ele diz que está em paz, se eu vejo que algumas coisas estão conflitando? Porque essa paz, meu querido, entenda uma coisa: o motivo desta paz não é o que rodeia este indivíduo. Seu coração, o motivo da paz é Cristo, é Ele, é Jesus. Por isso o mundo aí fora se desespera, porque pauta o conceito de paz na tranquilidade, no bem-estar. E como ele não tem essa paz que é Cristo no coração, ele sempre vive em conflito, em desespero, em desequilíbrio. Você percebe que a paz que Cristo oferece independe de momento, de circunstâncias, porque ela gera no interior do cristão. Ponto 2. Deste modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora sendo eles um único povo em Cristo Jesus. Você percebe que esse Cristo que promoveu esta paz abriu os olhos do judaísmo, do povo que se intitulava exclusivo,
e tirou a escama dos olhos deles. E a expressão que eles usavam no termo aramaico, shalom, agora eles estavam tendo a oportunidade de desenvolver na prática, conhecendo o outro lado desta paz, que no entanto eles só conheciam pelas partes externas. Pelas partes externas. Agora eles tinham a oportunidade de conhecer no seu interior, desfrute desta paz que juntou. Inclusive, este termo era muito desenvolvido nos tempos de Jesus, quando esse conflito excluía outros povos, como os samaritanos, que foi desencadeando um ódio terrível, mas que através do sacrifício desse Jesus, no ponto 3, como ele promoveu e gerou no coração essa nova humanidade, formada pela paz, através do sacrifício, Cristo uniu os povos que antes utilizavam para criar esse mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Esta unidade não foi o resultado de acordos firmados entre pessoas e homens, não, foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir deste ato surge uma nova humanidade, a igreja do Senhor. Como eu disse outrora, foi quebrada esta parede, circuncisão, incircuncisão, povo de longe, gentios, povo de perto, judeu, não foi quebrado tudo isso. Agora um único corpo foi formado por este ato sacrificial de Jesus, a igreja. Ela é o corpo dele aqui na terra, e ele como cabeça rege ela. Neste ou nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então entenda uma coisa, o papel da igreja. O papel da igreja é exatamente não falhar naquilo que o povo falhou, o povo de Deus falhou. Porque nós não temos as leis como meio, como mecanismo, como o povo tinha. Tópico 3, nós temos a cruz. A cruz. Nós temos a cruz. Por meio da cruz, pela cruz, fomos reconciliados com Deus num corpo. Agora você percebe que nesse corpo está todas as etnias, porque ele não olha para esse corpo diferenciando judeu, grego, bárbaro, gentil, não. Ele olha para esse corpo como um único corpo. Um único corpo. Se fez maldito, fomos reconciliados pela cruz de Cristo e reconciliados na cruz em um corpo. Se para eles, para o judeu, era escândalo esta cruz, por ela ser caracterizada como maldição, e para os gentios como loucura, depois da cruz, depois da ressurreição, tornou-se aliança e união. Foi desfeito, com certeza o povo entendeu que não era escândalo, embora ele se fazendo maldito, porque literalmente ela promovia isto, ao indivíduo carregar ela nas ruas, unanimemente era diagnosticado como alguém desprezível, como alguém desprezível da sociedade, malfeitor, criminoso,
escória. Para os gregos, gentios, era loucura, porque o quadro era, de fato, deplorável. Como pautar a confiança, a esperança em alguém que figura, alguém derrotado, desprezível, ensanguentado, humilhado, escarnecido. Mas depois da cruz, 40 dias depois da cruz, 500 pessoas tiveram sua visão restaurada. 500 pessoas entenderam que ela não era escândalo, que ela não era loucura. Pelo contrário, era o mecanismo de salvação para a humanidade. E hoje, 20 séculos depois, está o resultado desta obra. Está o resultado deste sacrifício. Está o resultado do grande projeto de Deus para a humanidade. A salvação, a vida eterna com Ele. Garanta esta vida eterna com Ele. Todas as possibilidades estão aqui na palavra de Deus. Eu diria para você que o conselho não é você caminhar na direção de Cristo, e sim, o meu conselho é você correr na direção dele. Porque o tempo urge, o tempo está curto, muito próximo. Então nosso conselho é você correr para os braços de Jesus, ao invés de estar mergulhando em falsas decisões, em falsas esperanças, em pensamentos humanos, em exclusivismo religioso. Não, procura o autor, que é Cristo, e assim você terá garantias de vida eterna com Deus e ser arrebatado no dia que Ele vier buscar a igreja dele aqui na terra. Eu finalizo rogando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E continue firme nas promessas desse Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir, e logo mais estará executando esta obra, tirando a igreja dele desta terra e unindo com o cabeça que é Cristo, e desfrutarmos da eternidade com Ele. Deus abençoe você. Tenha um domingo debaixo da graça e das bênçãos do Senhor Jesus.